Olá, hoje é sábado, dia 9 de abril. Sábado, normalmente, a gente não faz programa, mas como falhamos ontem na sexta, por conta de alguns fatores, é, vamos fazer o programa aqui hoje no sábado. E um destaque é a CPI, que é o depoimento de Marcelo Brito, secretário de Saúde, na CPI da Saúde, que, aliás, foi um dos fatores que ontem prejudicou a execução aqui do trabalho, porque foi uma sessão com mais de 5 horas de duração. Bom, os vereadores estavam na expectativa de fazer esse depoimento do Marcelo Brito e também havia por parte da comunidade uma expectativa em relação a ele, tanto que as galerias estavam cheias, tanto que o vídeo com essa entrevista no YouTube, no site da Câmara, foi bastante assistido, está sendo. Agora, a grande questão, a princípio, assim, os vereadores, eles costumam dar um show de autoritarismo e de falta de educação também. E não deixaram de fazer essa parte ontem. Porém, até determinado ponto, o Marcelo Brito foi se saindo bem, né? Tem bastante conhecimento e experiência na área e não comprometeu. Mas há uma situação em particular em que a coisa é complicada e ele foi acusado até de formação de quadrilha junto com o prefeito pelo vereador Fernando Torres, que nunca deixa de carregar nas tintas, né? Mas há uma desconfiança dos vereadores sobre uma transação comercial que, até certo ponto, o Marcelo Brito foi obrigado a fazer. Desde fevereiro, eles já tinham divulgado no site da Câmara essa informação aí de que ele teria usado um laranja para comprar o hospital, ou seja, fingiu que tinha saído da sociedade sem ter saído de fato. Mas os vereadores estavam ainda tateando nessa informação, tanto é que essa matéria é de 2 de fevereiro do site da Câmara. Mas eles dizem aqui que foi a sogra quem comprou, a sogra do secretário Marcelo Brito. E, na verdade, não foi a sogra. Ele disse ontem lá na sessão da Câmara que foi uma tia da esposa dele, e não a mãe da esposa dele. Mas, de qualquer maneira, há desconfiança sobre essa transação, porque o Marcelo Brito vendeu por 17 mil reais. E ele mesmo admitiu ontem na Câmara que vale milhões. Claro, o HTO, é o hospital do qual ele era proprietário, ele tem vários prédios na cidade. E, além de tudo, o nome, a tradição, os contratos que possui, etc, etc. Por conta disso, o Fernando Torres não poupou realmente nem ao secretário, nem ao prefeito e disse que essa transação não está correta e pediu que haja uma investigação até de instâncias superiores sobre ela. Que é uma formação de quadrilha, isso aí. Está provado. Está provado. Não adianta olhar mais nada. Está aqui a prova. Passou para a tia da mulher dele, por 17 mil reais, umas cotas que valia, Silvio Dias, mais de 3 milhões de reais. Agora quero fazer um pedido para a comissão, para a CPI, que mande essa negociação para a Receita Federal, para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para que possa ajudar a Câmara a fiscalizar melhor essa formação de quadrilha que foi planejado pelo prefeito Colbert e pelo secretário Marcelo Brito. Depois desse ataque aí enfurecido do Fernando Torres, os vereadores, relator e presidente da comissão, não deixaram mais o Marcelo Brito falar sobre esse tema. O vereador Paulão, sobretudo, que é o presidente que concedia a palavra, e impediu o vereador Marcelo Brito de dar continuidade às explicações. Eles alegavam que o Marcelo Brito estava prolongando demais as respostas. Mas ele já tinha se manifestado antes, tanto é que deu essa informação sobre os 17 mil, a qual o Fernando Torres se referiu aí. Então ele deu toda uma justificativa para
explicar por que, apesar de valer milhões, foi vendido por 17 mil, que, convenhamos, qualquer pessoa acharia estranho nesse mundo. No momento em que eu recebi o convite para ser secretário, eu iniciei o processo de venda do hospital e Dona Maria José foi a pessoa que me disse: eu compro o hospital, não tem problema. Você conhece a unidade toda, não tenho nenhuma dificuldade, eu faço a compra. E nós vendemos, sim, pelo valor citado. Na verdade, eu tenho um ativo, que são os imóveis, que são os utensílios, os equipamentos que tem a unidade. Tem um outro valor que se chama de intangível, que é o nome da instituição, que é a carteira de convênios que a instituição tem, isso tem um valor. E, por outro lado, você tem um outro que se chama de passivo, onde você teria empréstimos bancários, passivos de eventuais ações trabalhistas. Você tem toda uma outra gama de fatores que estão ali dentro. E na hora que nós fazemos esse levantamento, o hospital ele praticamente encontrava-se no 0 a 0. Então, no momento, ele foi vendido sim a esse preço. Claro que se tivesse achado mais, era ótimo. Mas, lamentavelmente, a gente não achou mais para fazer isso. Bom, e tem outra. Depois disso, logo depois, o hospital mudou de mão de novo. Foi vendido a um empresário que começou atuando na área da educação no município e agora tem aí vários negócios na área de saúde, inclusive vários negócios começando na área de saúde, e entrou para o HTO. O hospital hoje... O dono agora é Jodilton, excelência, vamos chamar. O hospital hoje foi vendido a seu Jodilton, que, por sinal, pelo que eu conheço, é um homem de bem. Até o momento, é um homem de bem. Até o momento, é um homem de bem. Agora, ele está entrando em uma facção criminosa. Ele está se misturando com bandidos. Ele está se misturando em uma facção criminosa. Bom, vamos ver os próximos passos da CPI. Até agora não tem nada aprovado e vamos ver se os vereadores, apesar das suas também atrapalhações e de, às vezes, agirem de uma maneira que a gente fica assim com o pé atrás, se eles realmente têm substância naquilo que estão falando ou se apenas estão falando por serem vereadores de oposição. E não é possível que com tantas cenas quentes vai chegar à conclusão de que não há nada de concreto. Mas vamos ver, né? Acontece muito também em Brasília. A prefeitura divulgou ontem que a justiça determinou o fim da greve dos professores. A PLB disse que não tomou conhecimento, não tinha sido informada ainda, até o fim da tarde. Hoje, o prefeito Colbert Martins divulgou, por meio da comunicação da prefeitura, um vídeo em que faz comparativos entre salários do Estado e salários do município, e também diz que entrou na justiça, não afirma que essa decisão já foi tomada. Portanto, estamos aí agora esperando que na próxima semana realmente os alunos estejam de volta às aulas, mas sem ter ainda uma confirmação. Mas vamos ver um pedaço dessa comunicação feita hoje pelo prefeito, que tem aspectos importantes para serem discutidos. Anunciamos um aumento linear de 5% para todos os servidores da Prefeitura Municipal. Espera, eu tenho que parar aí, porque 5% é metade da inflação do ano passado, tá? Parece que no ano anterior não teve certeza, não teve aumento nenhum também. Então, é claro que a prefeitura vai dizer, mas era o que dava, por isso, por aquilo. Mas não é coisa para se gabar muito, não. Mas, segundo ele, o Estado é pior. E é verdade. No Estado, a dificuldade do aumento realmente ainda é maior. Anunciamos um aumento linear de 5% para todos os servidores da Prefeitura Municipal, contemplando também os professores. O governo do estado tem 7 anos sem dar aumentos para os professores. Agora, em um ano eleitoral, anunciou um aumento de 4%. Veja a diferença de salários dos professores de Feira de Santana e alguns dos salários pagos pelo governo do estado. Na graduação plena, o estado paga R$ 3.850, enquanto a prefeitura paga R$ 4.566, bem mais. Especialistas, o governo do estado paga R$ 3.979, aqui em Feira pagamos R$ 4.835,18. Agora os professores com mestrado. O governo do PT paga mensalmente a professores com mestrado R$ 4.147. Em Feira, pagamos R$ 5.103. Professores com doutorado recebem do Estado R$ 4.876,26.
Aqui em Feira pagamos R$ 5.372,45. Mesmo assim, o sindicato não age da mesma forma. Greve na prefeitura, no estado, não tem greve nenhuma. Como sempre disse, a greve é um direito do trabalhador, mas a forma como está sendo conduzido esse processo mostra que é uma greve absolutamente política. Ô moço, mas tudo é político. E o seu vídeo também, que diz o governo do PT, o governo do estado, o sindicato não incomoda ele, só que é político também. Prefeito, esse argumento é ridículo. Não usa esse argumento, não. Agora, a questão dos salários são diferenças significativas, isso é muito importante, o que não quer dizer que o professor de Feira de Santana não tenha que lutar para melhorá-los também. Não são salários ruins, mas também não são salários, nossa, de encher os olhos. Sempre tem muita também, é muito intricada essa questão e nenhum dos lados esclarece direito, porque entra um monte de fatores e a gente não sabe, afinal de contas, quantos professores do município recebem salário X e quantos recebem já um outro salário melhor, enfim. Seria preciso esclarecer detalhadamente isso, mas parece que nenhuma das partes tem esse interesse. Não sou um defensor incondicional da APLB, porque são os professores, têm que ser defendidos incondicionalmente, de forma nenhuma, de maneira alguma. Eu acho que executivo, né, dirigentes do município e dirigentes da APLB e professores têm responsabilidade, têm que ser cobrados e não são cobrados como deveriam, pela péssima qualidade da educação de Feira de Santana, que está entre as piores da Bahia, sendo que a Bahia está entre as piores do Brasil. Fez pouca diferença a mudança do carlismo para o petismo no governo do estado em relação à educação. Mais recentemente, as coisas começaram, pelo menos em relação à atenção aos alunos, a melhorar. Em termos de qualidade de educação, continuamos no fim, lá na rabeira dos estados brasileiros. E Feira de Santana na rabeira dos municípios baianos. E é vergonhoso. Bem, a política dá muitas voltas, né? E uma volta muito interessante é que agora o Alckmin é companheiro. Esse foi um destaque da apresentação ontem de Alckmin pelo PSB ao PT, trouxeram a noiva para o altar e foi um destaque como ele foi chamado agora, primeiro pela presidente do PT. Passar a palavra ao companheiro Geraldo Alckmin. É companheiro mesmo. Começar retribuindo a companheira Gleisi. Todo mundo riu porque não deixa de ser engraçado mesmo, né? O pessoal não pode deixar de rir. Todo mundo sabe que estavam em lados opostos por muitos anos e falaram muito mal um do outro. Mas a política tem dessas. E depois o próprio Lula veio confirmar aí que a alcunha agora é essa. Daqui para frente você não pode mais ser tratado de ex-governador, eu não posso ser tratado de ex-presidente, você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin. É isso. Agora, evidente que, inclusive, há resistência a isso, houve resistência, não muita, mas houve. Dentro do próprio PT, muita gente inconformada, mas mais na militância, né? E também a gozação dos adversários. Os adversários estão aí aproveitando para tirar uma casquinha, ó. E aí é o gado vermelho, né? Eu tenho que gostar do Alckmin agora, o gado tá triste lá, sem saber o que faz da vida. Mas não foi só essa gozação, não. Teve mais gente aí que se manifestou e achou engraçada essa entrada do Alckmin para a turma do PT. Olha quem. O presidente Jair Bolsonaro deu um kkkk aí de risadas quando o Lula, o
perfil do Lula no Twitter postou a foto de mãos dadas com a Alckmin. Mas o Bolsonaro também está de mãos dadas com gente que ele falou, de quem ele falou muito mal, né? Que é a turma do Centrão, que ele naquela enganação de dizer que não tem nada a ver com corrupção, que não haveria corrupção no governo dele, que não é verdade, evidentemente, para quem enxerga um palmo adiante do nariz. E até eu posso dizer a você o seguinte, até de certa maneira alguém vai dizer, está defendendo Bolsonaro. Não haverá nunca governo sem corrupção. Aí é óbvio que ele diz, pois é, mas eu não permite coisa nenhuma, permite sim. O ministro da Educação, que acabou de sair aí, disse que recebia os pastores que intermediavam as verbas lá dentro do Ministério da Educação, a mando do Bolsonaro. E não é só esse caso, né? São incontáveis. Também teve na área da educação o caso dos ônibus escolares sendo comprados por uma fortuna a mais do que era o preço real, que iam ser comprados, mas a licitação foi cancelada em função do aparecimento da denúncia na imprensa, e por aí afora. O pessoal quer até, dentro do MEC, criar uma CPI para desgastar o governo do presidente Bolsonaro durante a época de campanha e, evidentemente, também o governo não quer que essa CPI seja criada, está fazendo como outros tantos fizeram, 1001 esforços para essa CPI não acontecer. Mas o Alckmin se manifestou brevemente nessa reunião da sexta-feira, em que ele foi apresentado como o futuro vice na chapa de Lula. E nós vamos somar esforços aí para a reconstrução do nosso país. É lamentável, eu que entrei na vida pública, presidente Lula, como o senhor, lá atrás, para redemocratizar o Brasil, nós vermos hoje um governo que atenta contra a democracia e atenta contra as instituições. E isso realmente é lamentável. E isso ocorre porque hoje nós temos essa polarização, que sempre há polarização, né? Disputa política é polarização. Você vê cidades pequenas de interior, sempre tem dois grupos políticos que se revezam, que disputam o poder, né? Que se revezam na prefeitura, no comando desses municípios. Nos Estados Unidos, a democracia aí, antiga, velha, um presidencialismo, talvez seja o presidencialismo mais antigo do mundo, e é lá partido republicano e partido democrata, a polarização entre esses dois. Só que a nossa polarização já foi com outros, era PT, PSDB. E agora, quem polariza com o PT esticou a corda para o outro lado. E o Lula, que já lamentou muito as disputas com o PSDB, agora está lamentando o cenário atual. Feliz era este Brasil quando a polarização se dava entre PSDB e PT. Entre Lula e Serra, entre Lula e Alckmin, entre Suplicy e Fernando Henrique Cardoso, entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, entre Dilma e Serra, porque era uma política civilizada. A gente terminava um comício em qualquer lugar deste país, você entrava no restaurante, estavam as pessoas do PSDB com as camisas do PSDB, tomando cerveja, entravam as pessoas com a camisa que me apoiava, do PSB, do PT, a gente ia se cumprimentar e, dependendo da relação da amizade, até uma cervejinha juntos a gente tomava. Hoje, isso não é possível, porque não está estabelecida na disputa, sabe, a polarização civilizada. Hoje nós não temos isso no Brasil. Hoje nós temos uma política de ódio pré-estabelecida, em que o adversário não é adversário, é inimigo. O adversário não é para ser vencido, é para ser abatido. Aí não tem como discordar do ex-presidente Lula. Realmente esse é o ambiente em que a gente vive. O adversário é inimigo, o adversário é para ser abatido. As pessoas falam aí mesmo em matar as outras. E muita gente na esquerda também alimenta esse ambiente, embora pelo lado da direita o radicalismo seja maior. Mas é preciso acabar com isso. Infelizmente, nós vivemos hoje nesse clima.
é um movimento que ocorre no mundo inteiro de violência, de agressão, de tentar ganhar no grito, de melar o jogo, e tudo isso ocorre mundo afora, como o Donald Trump tentou fazer nos Estados Unidos, mas isso não pode continuar dessa maneira. Quem perde somos todos nós, e a democracia é ameaçada. Isso a gente tem que ultrapassar esse período, e não vai ser fácil, não está sendo e não vai ser. O fato de... Olha a foto do pessoal que estava presente aí nesse lançamento. Nesse lançamento do Alckmin como vice de Lula. Todo mundo homem, exceções. A esposa do Lula, a noiva do Lula, que eles ainda vão casar, não casaram ainda, e a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que é a mulher do Lula no PT, né? O resto é gente branca e velha e homem. Então, isso foi motivo de queixas na esquerda. Só tem de novo, só tem de jovem o prefeito de Recife, o Campos, o filho do Eduardo Campos. E isso foi motivo de queixa na esquerda. O pessoal da esquerda faz uma marcação cerrada, né? Aquilo que se chama patrulhamento, e que é muitas vezes inconveniente, chato pra caramba, mas que tem também sua razão de ser em muitas ocasiões. Veja bem, não adianta botar mulheres no quadro só para constar, só para fingir que é diferente, né? Mas se você também não busca uma representação daqueles que estão excluídos dos cargos de direção, das posições de comando na sociedade, ou seja, mulheres, negros, jovens também, né? Natural que a elite governante de um país sempre vai ser mais velha, mas tem que ter uns jovens também chegando, porque vai ter que ter a renovação, né? Como o Alckmin falou aí, ele, desde que entrou na política, ele entrou na política ainda no tempo que o Brasil fazia a transição da ditadura para a democracia, assim como o Lula também. Então, é preciso dar representatividade a essas pessoas intencionalmente. É preciso fazer um movimento para que as coisas mudem e não aceitar que é natural que seja assim e pronto, né? Então, as mulheres e negros, especialmente aí, embora sejam metade da população, no caso das mulheres, e negros são até a maioria, eles são completamente, não existem nessa foto. E a queixa tem razão de ser. Porém, como eles não estão de fato nessas condições, nesses cargos de comando, botaria quem? Pois é, mas é preciso fazer um esforço para dar essa representatividade, para fazer com que no futuro outros venham entrando, outros venham chegando, e que isso seja visto como o natural, e não como é hoje. Que hoje o natural é só homem, só de uma idade mais avançada, só branco, né? Isso precisa mudar com toda certeza. A gente fica por aqui. Segunda-feira estaremos de volta. Um abraço para você. Escrever, curtir, compartilhar, comentar, tudo isso. Não esquece, não faz como eu, que sempre esqueço. Um abraço, até.